Nós vamos conversar agora pela internet com Cristiano Palavro, da Pátria Agronegócios, participa conosco ao vivo. Cristiano, um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Agricultura BR, no Canal do Boi. Vou começar falando de soja. Na semana passada, a gente falava sobre alguma expectativa de redução da qualidade das lavouras norte-americanas, no relatório que vai sair nessa segunda-feira, no final do dia, no acompanhamento de lavouras. Por outro lado, choveu um pouco nesse final de semana. Como é que isso pode influenciar os negócios com soja em Chicago, se já não estão influenciando? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer participar aqui com vocês. Bom, realmente tivemos algumas chuvas observadas aí em importantes regiões produtoras norte-americanas neste final de semana. Porém, essa previsão, Fabiano, de queda na qualidade das lavouras, né, de queda no índice de lavouras ótimas e excelentes nesse relatório desta tarde, divulgado às 17 horas aqui no Brasil, ela ainda se mantém. Até porque esse levantamento ele é feito ao longo da semana, né? Então essas chuvas do final de semana ainda não interferirão nesse resultado. A expectativa do mercado em geral é que a condição ótima e boa, tanto para a soja como para o milho, mas em especial para a soja, caia aí até 2 a 3%. E isso, sem dúvida, se confirmado, ajuda a manter uma pressão aí para limitar essas eventuais causas que estão ocorrendo hoje, que, como você bem colocou, são frutos, é claro, desse movimento climático, mas também dessa queda hoje observada nos preços dos óleos vegetais. Então tivemos essa queda no preço dos óleos vegetais, veio da Ásia, né, primeiramente, e depois isso veio, né, de uma certa forma como dominó, chega em Chicago, cai o óleo de óleo de soja em Chicago, está caindo mais, e soja também vai recuando. Esse é um cenário de momento, então, Cristiano, relacionando aí com os óleos negociados na Ásia? Sim, na Ásia o óleo mais consumido, e acaba sendo o óleo mais consumido no mundo também, é o óleo de palma, né? E ele vem com uma queda bastante abrupta hoje nas bolsas lá do Oriente. Essas quedas são justificadas por uma demanda de exportação um pouco abaixo do esperado no mês de julho, mês esse já concluído, né? Então os números de julho ficaram um pouco abaixo das expectativas e isso motivou essas quedas que são observadas hoje. É claro que esse mercado de óleos vegetais ele é todo coligado, digamos assim, né? Então, se temos uma pressão sobre o óleo de palma, consequentemente afeta o óleo de soja e, por consequência, também acaba afetando o grão de soja. Mas é importante dizer, né, Fabiano, que o cenário em geral ainda olha com mais atenção para a questão climática. E pelo menos até o dia 12, 13 de agosto, são chuvas sucintas ainda esperadas lá nos Estados Unidos. Então a gente tem uma perspectiva de que a safra americana, que hoje é uma super safra pela avaliação do USDA, ela tem uma probabilidade muito maior de cair, né, a produção do que propriamente de subir. Então o mercado ainda se sustenta nisso. Observa as condições de lavouras em relação ao que o USDA projeta hoje de produtividades, isso parece não estar está um pouco desencontrado. Então a expectativa é que já no relatório do dia 12 agora, do dia 12 de agosto, a gente já possa ter redução dessa produtividade para a soja e para o milho, e isso já vai refletir numa oferta um pouco menor. Lembro que a soja já tem uma oferta muito apertada para esse ano, então cortes, sejam qualquer cortes que venham a acontecer, eles já pressionam o preço, e no caso do milho, também a gente tem uma pressão de demanda muito forte, até interna lá dentro dos Estados Unidos, então cortes de produtividade também vão impactar bastante esse mercado. Já até saliento que o milho é uma cultura que perdeu muito aqui no Brasil, então perdas em outros grandes produtores afetam o mercado em geral. Muito bem, Cristiano, e já que você entrou no tema milho, aproveito para falar sobre abastecimento interno aqui no Brasil, e eu vou repetir aqui uma pergunta, até aqui nos caracteres apareceu em formato de pergunta mesmo. Essa pergunta nós recebemos algumas vezes durante as últimas semanas em relação à Argentina. A Bolsa de Cereais de Buenos Aires prevê uma produção na Argentina boa de 48 milhões de toneladas. Nós estamos tendo regularmente confirmações de grandes empresas aqui no Brasil importando milho da Argentina. A última foi JBS, 30 navios carregados de milho, e a pergunta que está sendo feita é essa mesmo. Em relação à Argentina, se esse milho vindo da Argentina possa trazer algum tipo de equilíbrio aqui na oferta brasileira. Qual que é o seu entendimento sobre esse ponto, Cristiano? Sim, Fabiano, é importante ressaltar que até o momento a gente recebeu pouco menos de 1 milhão de toneladas de milho vindo de fora do país. 90% do que já entrou no Brasil em 2021 não vem da Argentina, vem do Paraguai, que é
um fornecedor mais cativo, vamos dizer assim, de algumas regiões brasileiras. Daqui em diante é o milho argentino que predominará nas importações. Os preços de importação, a paridade de importação justifica esse maior interesse de importação, já que o milho colocado aqui dentro do Brasil, vindo da Argentina, ele ainda é mais barato do que o milho físico, né, o milho dentro, no interior do país, especialmente quando a gente olha milho do Mato Grosso do Sul, milho do Centro-Oeste destinado ao sul do Brasil. Então esse milho chegaria mais caro do que o milho argentino, então isso justifica essas importações. Quanto à pergunta sendo mais direto, ele ajuda a equilibrar o mercado? Sem dúvida ajuda, é necessário que a gente traga esse milho. Mas é importante lembrar que a quebra de safra esse ano ela está muito agressiva. Tínhamos uma probabilidade, uma perspectiva de produção em torno de 110 milhões de toneladas lá no início da safra, somando verão e segunda safra. Agora essas estimativas estão na casa de 80, então são 30 milhões de toneladas que deixarão de ser colhidas. Isso é mais do que a gente conseguiria importar. É claro que a gente, por outro lado, também vai ter uma restrição de exportação bastante grande, porém essa restrição não vai ser completa. A gente ainda, pelo menos na nossa estimativa, vai exportar pelo menos 15 a 18 milhões de toneladas. Então essa entrada de milho argentino ela é necessária para fazer esse balanço de oferta aqui dentro do país, já que os setores consumidores vão sim encontrar dificuldade de oferta de milho brasileiro, principalmente a partir do último trimestre de 2021 e na entrada de 2022. Cristiano, em relação ao momento e principalmente ao primeiro semestre do último ano, aqui a nossa observação do Agricultura BR, da equipe do Canal do Boi, é nós termos um primeiro semestre, principalmente o primeiro trimestre, ali entre fevereiro e principalmente o mês de março, com uma dificuldade muito maior de ter o cereal disponível aqui no Brasil. Essa realidade, a Pátria acredita que possa ter talvez um problema maior a partir do ano que vem, fevereiro e março, principalmente? Acreditamos que sim, Fabiano. Hoje, quando a gente olha o balanço de oferta e demanda, já considerando essa safra quebrada aqui no Brasil, exportações menores do que a estimativa inicial, mas ainda na casa de 18 milhões de toneladas, e uma importação que hoje é estimada por nós entre 3,5 milhões de toneladas, ainda assim a gente teria estoques finais, né, ao final de janeiro, início de fevereiro do ano que vem, nos menores níveis dos últimos anos. Só não seriam menores ainda do que o ano de 2015, quando a gente também teve uma grande quebra de safra, 2015 e 2016. Mesmo assim, esses estoques podem ficar ainda menores, porque a colheita está acontecendo e os resultados realmente têm decepcionado em boa parte das regiões, com destaque para o Paraná, com uma colheita muito atrasada e com produtividades bem abaixo do esperado. Já era baixa a expectativa e ainda está se mostrando mais baixa. Então isso vai sim colocar os nossos estoques bastante apertados lá no começo de 2022. E lembro a vocês que a safra de verão também é uma safra que não entra muito cedo, apesar de a gente ter o Rio Grande do Sul, principalmente, já colocando milho no final de janeiro, fevereiro, o grande parte da safra de verão ela vai entrar só a partir de abril. Então, antes disso, a gente vai estar com uma oferta bem limitada de milho aqui dentro do país, sem dúvida.